Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui, em média 10 minutinhos. Então fica comigo até o final. Já se inscreva aqui, ativa o sininho. Durante o vídeo, curte, comenta e ao final compartilha. Isso ajuda muito o YouTube a levar a mensagem mais adiante e alcançar mais e mais pessoas. Amém? Que bom. Então vamos ao texto. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23. Parábola do servo impiedoso. Então vamos lá. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-se e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e lhe disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Amém. Essa parábola, para mim, ela é muito clara, muito clara. É uma parábola que Jesus nem precisava explicar. Um homem que devia uma conta impagável foi perdoado, e logo em seguida alguém que lhe devia um pouco mais ali de, acho que um mês, um ano de trabalho, agora eu não lembro direitinho a conta, mas era uma dívida infinitamente pequena perto do que ele devia, e ele não o perdoou. Ele acaba de receber uma graça maravilhosa, um perdão de algo impagável, e não tem a humildade de ter a misericórdia com o seu próximo por algo muito menor. E eu explicando agora, eu lembro do texto de Jesus que diz, né, antes de olhar para o cisco no olho do seu irmão, arranca a trave da sua. Ou seja, nós temos que olhar para nós mesmos, porque nós recebemos a maior graça que poderíamos. Nós não teríamos como pagar as nossas iniquidades, os nossos pecados, e Jesus nos amou quase 2000 anos atrás e foi para a cruz pelos nossos pecados. Ele não tinha pecado nenhum, ele não precisava, ele não devia nada, ele não nos devia nada, ele somente nos amou e pagou uma dívida que não era dele. Então, quem somos nós para não perdoar alguém que tenha feito algo para nós? Quem somos nós para não perdoar absolutamente nada? Absolutamente alguém que tenha nos magoado, nos ferido, que nos deve. Nós oramos tanto, Pai Nosso, né? Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Muitas vezes, e a palavra diz, não empreste com intenção de receber de volta, principalmente se for com juros, pior ainda. E aí eu, falando com
agora aqui, vendo a minha camiseta, eu tenho muito orgulho de usar a camiseta do Brasil, tenho muito orgulho em poder ter uma nação. E ontem, foi ontem ou anteontem, que eu falei que tive que confessar algo aqui que eu não conseguia amar um grande líder da nossa nação. Eu tive que entregar isso para o Senhor, e aí pude orar por ele, interceder por ele. E é exatamente isso que Jesus está falando aqui. Como que eu não vou amá-lo, não ter perdão dele, se Jesus me perdoou, se eu fui perdoado de todos os meus pecados? Eu era um trapo de imundície antes de conhecer Jesus, a palavra diz isso. E ele me perdoou, ele me amou. Como que eu não posso, se eu não consigo amar, eu não sou digno de ter recebido? Aliás, eu nunca vou ser digno de ter recebido o amor de Jesus, mas é aquela gratidão e poder ser grato pela misericórdia, pela graça do Senhor, pelo amor que Ele nos amou primeiro. Então, com essa parábola, nós somos eternamente perdoados. Todas as vezes que nós nos arrependemos, que nós nos prostramos diante do Senhor, independente do tamanho da nossa conta, Ele perdoa. Assim como o rei perdoou esse servo que não tinha como pagar. Nessa versão da NVI aqui não traz os valores, mas seria mais do que o tempo de vida desse servo, entregando todo o seu salário, trabalhando sem parar durante a vida toda. Ele não conseguiria pagar essa dívida. Era uma dívida impagável, assim como os nossos pecados seriam impagáveis por nós se Jesus não tivesse passado pela cruz em nosso favor, em nosso lugar. E nós não somos capazes de perdoar alguém que nos fez uma ofensa. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas, e nós não somos capazes de perdoar uma ou outra ofensa. Nós conseguimos ter a cara de pau de ficar guardando isso dentro de nós, porque eu não vejo um outro adjetivo para os dias de hoje do que cara de pau. Talvez se o autor da Bíblia daquela época fosse escrever hoje, escreveria, né, servo cara de pau, que o rei chama ele aqui de servo mau. Cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Então, todo aquele que pede perdão, nós devemos sim perdoar, mas mais do que isso, nós devemos perdoar antes mesmo dessa pessoa nos procurar e nos pedir perdão, porque Jesus já pagou toda a nossa conta, Ele já aceitou todos os nossos pedidos de perdão, mas Ele vai nos perdoar. Assim como falei, nós não temos que esperar a pessoa vir pedir perdão. Jesus já perdoou, mas Ele espera que nós vamos até Ele pedir perdão por tudo que nós fizemos já. E como eu disse, às vezes parece bobo pedir perdão, e nós não devemos pedir perdão genericamente. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, nossos pecados têm nome. Nossos pecados têm... Nós temos que falar deles, todos eles. E se não lembrarmos, temos que pedir ao Espírito Santo que nos lembre para pedir perdão ao Senhor de cada um deles, para que sejamos de fato perdoados e a gente consiga livrar-se de tudo isso. Amém? Então, que nós não sejamos como esse servo mau, como esse servo cara de pau, que nós sejamos como o rei que teve compaixão desse servo que tinha uma conta impagável e perdoou, assim como Jesus nos ensinou, indo para a cruz, pagando uma dívida impagável por nós. Ele que era o único que poderia pagar com sua própria vida,
porque se eu vivesse naquela época e eu fosse para a cruz, o máximo que eu conseguiria pagar eram os meus próprios pecados, nem de um irmão, nem de outro, nem de ninguém, mas ele sim pôde pagar o meu e o seu pecado, o dele e de todos. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.